dia! Como eu havia prometido, né, eu estarei gravando um vídeo por semana falando sobre a série de livros da Julia Kim. São 9 livros, né? Os 8 primeiros livros contam a história de cada um dos filhos e o 9º livro faz um apanhado geral de como foi o que aconteceu, né, depois do Felizes para Sempre. E aí, como eu havia falado, vou falar hoje sobre o primeiro livro, que é o livro O Duque e Eu, que é esse livro aqui, ó. Ele vai contar a história de Daphne, que é a 4ª filha dos Bridgertons e é a mais velha das mulheres. Daphne, ela cresceu, né, muito amada e tal, e ela era uma moça que sempre teve o que ela tinha para falar, ela falava, ela não mandava recado e era assim uma pessoa muito bem vista na sociedade londrina. Daphne, ela acabou se casando com Simon Basset, que é o conde de Cliveden. E aí eu vou falar um pouquinho da história de Simon. Simon, ele era filho único. O pai dele era um duque muito respeitado, mas porém era um homem muito ruim, assim, vamos dizer, né? Ele se casou, né, o pai dele, lógico, e como naquela época era muito importante que todos que tivessem títulos, principalmente, tivessem filhos homens, para poder herdar o título, as propriedades e tudo mais. A mulher do duque, na história não cita o nome dela, mas ela sabia da obrigação dela e sabia que o casamento não era um casamento por amor, e sim um casamento por obrigações. Então ela tinha a extensa obrigação de gerar um filho homem. Durante 15 anos, ela teve 5 gestações. Porém, algumas dessas gestações não chegaram ao fim e, se não me engano, 2, a criança chegou a nascer, mas nasceu morta. Até que o médico falou que não era mais viável ela engravidar, porque ela poderia morrer. Mas acho que, se não me engano, 5 meses depois da 5ª gestação, ela novamente foi aos aposentos do duque e concebeu novamente. E aí teve todo aquele cuidado, né, com a gestação, para que ela tivesse todo o conforto possível para que a gestação vingasse, porque aquela poderia ser a última oportunidade dela conceber. A gravidez chegou ao fim e Simon nasceu. Para a maior alegria de todos, né, era um menino. E assim, mesmo que o casamento não era por amor, o duque tinha muito respeito pela duquesa, né? E como a gente sabe, naquelas épocas tinha, né, a duquesa tinha seu quarto, o duque tinha seu quarto e às vezes eles se encontravam, né, quando o duque tinha vontades, né? E aí, assim que nasceu, que soube que era um menino, a duquesa veio a óbito. Mas o duque, né, ele fez todas as honras para a duquesa, né? Afinal de contas ela honrou o papel dela. E ficou todo feliz, né? Porque ele via os amigos dele, né? Todo mundo assim feliz por ter filho e ele nunca tinha. Até que esse momento aconteceu, né? E aí o menino ficou aos cuidados das amas, né? E aí com 2 anos o duque começou a perceber que Simon não era totalmente perfeito, né? Que ele tinha umas dificuldades. Só que aí a ama, né, de Simon falou, não, ele é pequeno ainda, por isso que ele ainda não fala. Aí depois, com 4 anos novamente, o duque ficou mais inseguro, né? Vendo que o menino não falava. E aí, por diversas vezes, o duque era bem grosso com o menino. Até que quando Simon tinha 11 anos, se eu não me engano, foi a última tentativa de Simon de conversar com o pai. E aí foi quando ele sumiu da vida do pai dele. Por quê? Porque Simon tinha dificuldade de fala. Ele falava e gaguejava. E o duque falava que ele era retardado, que o título dele ia ficar com um bobão, e que não sei, assim, essas palavras bem grossas, né, que as pessoas usavam. E aí Simon se empenhou em aprender a falar direitinho e tal, mas ele não quis mais saber do pai dele também não. E aí com o tempo, aí Simon foi crescendo
E aí ele mesmo deu um jeito de poder entrar na escola, né, que foi em Eton. E aí ele foi se concentrando em ser um bom rapaz. De Eton ele foi para Oxford. E assim, o pai dele sabia, né, que o menino estava na escola, mas a princípio ele falava: eu que não vou pagar, porque vão ver que eu tenho um filho retardado. E assim, o Duque preferia que o povo pensasse que o menino tinha morrido. Mas com o tempo, o Duque foi vendo que Simon foi se sobressaindo, que ele era muito inteligente e tal, e ele até se vangloriou uma vez do filho dele. Simon soube e deu um jeito de viajar e ficar bem longe do pai dele. O tempo passou e Simon se tornou um homem adulto. E Simon, pelo fato do pai dele ter tratado ele daquela forma, ele jurou que nunca se casaria. Por quê? Porque quando o Duque morresse, o título automaticamente, todas as propriedades ficam com Simon. Só que se Simon não tiver um herdeiro legítimo, o título vai morrer com Simon, né? E sai da família Basset, né? E vai para um primo distante, que era o pior terror do Duque. Só que Simon não contava com o destino. E aí, no ano de 1813, Simon vai, né, para Londres e vai num baile da Lady Dunbury, que é uma mulher muito temida pela sociedade londrina, porque ela fala o que pensa e não manda recado. E Simon não queria muito ir no baile, porque ele é um duque e muito bonito, então é algo fácil para as mães casamenteiras que estão com suas filhas em idade de casar, principalmente Lady Bridgerton, que é a Violet, mãe da Daphne. E aí, Daphne já estava com seus 20 anos e já havia debutado há 2 anos e ainda não tinha arrumado nenhum pretendente viável. E Daphne queria se casar, né? Ela recebeu algumas propostas, mas as propostas não foram bacanas. Ela, às vezes, era um homem muito velho, então eram uns rapazes que não conversavam bem e ela não gostava. E Anthony, que é o irmão mais velho de Daphne, autorizava ela a dispensar os pretendentes. Aí nesse baile da Lady Dunbury, ela conheceu Simon. Mesmo de cara não soube que era Simon, mas logo após soube. E aí Simon ajudou ela em algumas situações e e aí no decorrer do papo eles tiveram a ideia de fingir que Simon, né, o Duque, estava cortejando Daphne, porque aí livraria Simon das outras mães ficar no pé dele, mas em compensação, né, teria Violet, que é bem insistente. E no caso também daria uma folga para Daphne, que a mãe dela também estava enchendo o saco dela. E aí, de certa forma, iria despertar o interesse de outros homens com posições boas, né, em Daphne. Porque uma mulher, quando ela é cortejada por um duque, quer dizer que a qualidade dela é muito grande. Anthony, quando soube, não gostou, porque Anthony, ele estudou com Simon em Eton, em Oxford, e sabia que ele Simon não tinha os mesmos comportamentos, eram libertinos, gostava de sair, de beber e tal. E Simon sempre disse que nunca se casaria. Anthony não sabia direito o porquê, mas sabia que Simon não era para casar. E ele não gostou da ideia, mas acabou aceitando quando Daphne e Simon contou a verdade, que era apenas para aumentar o número de pretendentes para Daphne. E Daphne mostrou para ele que estava dando resultados, ela recebeu alguns convites para sair. E aí Anthony, com muita relutância, aceitou. Mas um dia Simon e Daphne se beijaram e Anthony pegou. E aí, só que Simon não falou que não se casaria e tal. E aí falou, mas qual é o risco dela ficar mal falada, né? Porque naquela época, né, nos anos de 1800, as mulheres não poderiam beijar, né? Nenhum homem, se fosse pega, era escândalo na certa. E aí Simon falou que não se casaria, pediu desculpa, mas ele não iria casar com ninguém. Até que Anthony desafiou ele para um duelo.
Daphne não quis aceitar, mas Simon aceitou e sabia que pela amizade Anthony e Simon duelariam, né? Mas Simon não iria atirar contra Anthony. E no caso, então, Simon morreria. Aí Daphne conseguiu descobrir o local do duelo e conseguiu impedir. E se casar, e marcou o casamento. Daphne conversou com ele e tal, e aí ele falou: eu me caso, mas eu nunca vou poder dar o que você quer, que é filho. Daphne pensou que ele era estéril, alguma coisa assim. E aí mesmo assim ela aceitou, né? Porque ela já estava apaixonada por Simon e sabia que Simon também a amava. E aí aconteceu o casamento e tal, eles viajaram e Simon relutou um pouco em possuí-la, consumar o casamento, né? E aí Daphne começou a perceber que ele agia de uma certa forma meio que estranha após o ato sexual. E aí depois ela descobriu que a questão de Simon não é que ele não podia ter filhos, e sim que ele não queria ter filhos. Isso gerou um certo desconforto entre eles dois, até que ele começou a contar, né, a se abrir. Ela já tinha descoberto algumas coisas sobre a vida de Simon. E aí, com o tempo, ele realmente viu que ele não precisava ter aquele medo, porque ele explicou para ela que ele tinha medo de, se ele tivesse filhos, de que o filho dele nascesse com o mesmo problema que ele. E ele também, ele não se casar e não ter filhos, era como se fosse uma vingança contra o pai dele. Mas Daphne conseguiu convencer ele de que ele ter se esforçado, ter estudado como ele estudou, ter se tornado aquele homem íntegro, uma boa pessoa, se casado por amor e ter filhos, prova que o pai dele estava errado. Então, finalmente ele se convenceu disso, de que ele não precisava querer ser o pior de tudo para poder vingar do pai dele, que a pior vingança realmente era isso, era ser o tipo de homem que ele se tornou, e um bom pai. Até que Daphne conseguiu conceber, né? Ela teve 4 filhos, eles tiveram, né, 4 filhos, e eles também seguiram o alfabeto. A primeira foi Amélia, depois teve Belinda, depois Caroline e finalmente nasceu David. E aí eles ficaram muito felizes, e Simon se sentia um homem muito realizado por ter conseguido, né, formar uma família, e Daphne também o amava demais e eles foram muito felizes. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu vou estar colocando aqui na descrição o resumo por escrito do livro que eu fiz lá no meu blog. Caso queiram ir lá conferir, vão lá, leiam. E não se esqueçam também de adquirir o livro também, que ele é muito bom, né? É um livro muito bem escrito, fala muito sobre a cultura da época dos anos de 1800. A cultura londrina é muito boa. E é um romance muito bom, tem muitos detalhes do que aconteceu, né? Assim, os romances da época, é muito bom. Então não se esqueçam de ler esse livro, recomendo, ele é muito bom. O Duque e Eu, de Julia Quinn. Esse é o primeiro livro da série Os Bridgertons. Bom, beijos e até a próxima semana. Não se esqueçam de se inscrever no canal.